Quero meditar num tema com você, nesses próximos minutos, que é da sepultura à mesa. Amém ou não amém? Aleluia. Da sepultura à mesa. A dona Regina está por aí hoje? Se ela tiver, dá um amém aí, dona Regina. Não está? Aleluia. Da sepultura à mesa. Diga comigo, o Senhor vai converter aquilo que é luto em alegria. O Senhor vai mudar o cântico dos meus lábios. O Senhor colocará um riso novo na minha boca. Eu declaro que você vai sorrir de novo, em nome de Jesus. Amém. Um riso novo em seus lábios, um riso novo ao teu coração. A Bíblia diz em Salmo, no capítulo 30, não é o texto básico que eu quero tratar com você, mas o Salmo 30 faz uma declaração incrível, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. A Bíblia diz em Salmo 126, diz algo: os que semeiam em lágrimas cegarão ou colherão com alegria. A lágrima, ela não é o fim. A lágrima pode ser a semente de uma colheita que ainda está por vir. Em João 16, Jesus está dizendo: a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus não está dizendo que a alegria apenas virá, não. Ele está dizendo algo mais importante: a tristeza vai ser transformada em alegria. Em Isaías, no capítulo 61, diz que Ele nos dará, Ele nos promete algo importante: óleo de alegria, ao invés de pranto. Em Jeremias, no capítulo 31, no verso 13, vai dizer: tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria no lugar da tristeza. O Senhor está prometendo alegria ao nosso coração. Eu não sei se você chegou para cá cansado, frustrado, o teu coração de repente, sabe, entristecido, enlutado, carente, mas eu quero declarar que você vai sair daqui sorrindo, porque existe algo que Deus vai fazer no teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. O Senhor não está dizendo para nós, nem nos promete que está impedindo todas as noites, todas as penumbras que possam existir. Jesus não está prometendo isso. O Senhor está prometendo algo especial para cada um de nós, que nós precisamos crer de todo o coração, que Ele tem a autoridade final, a autoridade última, para determinar qual será o último capítulo, a última página da nossa história. O seu choro vai dar lugar à alegria, em nome de Jesus. O texto que eu quero ler com você é um texto muito conhecido, que é o texto de João, no capítulo 11. Nós iremos ler alguns versículos, para que eu possa conversar com você nesta manhã e a gente possa ir embora orando e ir embora para as nossas casas, no nome de Jesus. João, no capítulo 11, no verso 1. Tem até água com gás hoje, irmão. Tá bom o negócio aqui. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, ou por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. No verso 20 agora. Jesus vai chegar até aquele lugar. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha,
saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Agora no verso 39, disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Esse texto é um texto muito conhecido, de repente você já leu diversas vezes na sua vida. O texto de João 11 fala da morte do amigo Lázaro, alguém que Jesus amava. O texto diz que Jesus amava profundamente a Lázaro. E é engraçado a gente analisar isso por esse prisma, porque Jesus ama Lázaro, mas fica mais 2 dias, e chega com 4 dias de quando é noticiado que Lázaro está enfermo. Ou seja, Jesus demora, e Jesus ama. Como a gente pode ler o amor de Deus, ou o amor de Jesus, mesmo quando a gente olha e fala: poxa, eu sei que eu sou amado por Deus, mas parece que não aconteceu aquilo que eu esperei, aquilo que eu tinha como expectativa, aquilo que eu tinha como desejo, aquilo que eu tinha como alvo, aquilo que eu desejei no meu coração, não aconteceu. Jesus está demorando, e Ele diz que ama, mas demora. Dá uma angustiazinha que nasce no coração da gente quando a gente vê o texto de João no capítulo 11. É Jesus que ama o amigo Lázaro, mas não vem no tempo que a gente imaginou que ele viria. O texto expressa uma dor, existe uma dor dentro do texto de João no capítulo 11, que movimenta Betânia por toda parte. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e a cidade inteira ela é solapediada pelo mal que vem sobre a cidade, sobre a vida de Lázaro, sobre a vida das boas irmãs e piedosas irmãs. A aldeia de Betânia era conhecida como a cidade das tamareiras, a cidade doce, mas agora ela verte-se em uma tristeza absoluta, em uma dor intrincada, terrível, avassaladora. Lázaro, o amigo de Jesus, morreu. É o que nos aponta João no capítulo 11, uma dor extrema. As irmãs mandam chamar Jesus e Jesus não vem. Jesus fica sabendo que Lázaro está enfermo, elas mandam então servos, pessoas próximas, a fim de buscarem Jesus, noticiarem a Jesus que Lázaro não está bem, e Jesus acaba demorando. Jesus diz para os discípulos: vamos ver Lázaro, ele dorme. E aí os discípulos: se já dorme, está bem. E Jesus: não, ele morreu, vamos lá ressuscitá-lo. E aí de repente passa 4 dias, e Jesus chega então em Betânia. Há uma dor em Betânia, há uma angústia batendo na porta de gente boa, gente acolhedora, gente das melhores. E às vezes a angústia, a tristeza bate na porta de gente boa, bate na porta de gente legal, gente de bem, gente de caráter, gente acolhedora. Às vezes a tristeza ela vai entrando, permeando, passando pelos umbrais da porta, e gente boa fica enferma, gente boa fica doente. Aí eu percebo o coração de Marta e Maria tentando fazer tudo para que o irmão Lázaro ficasse de pé, mas o Lázaro não fica de pé. E elas não têm a condição de resolver o problema, tem uma limitação clara para poder resolver.
Há um choro espalhado por Betânia. A pequena vila agora, com os ilustres amigos, está sendo vassalada por uma dor enorme. É a tristeza que às vezes alcança a vida do mais simples, mas também alcança a vida do mais rico. É a angústia que aperta o coração daquele que nada tem, e alcança também a vida daqueles que têm muito. Não escolhe a quem bater na porta e vez ou outra entra. O texto de João 11 nos aponta isto. E elas vão procurar ajuda, elas vão procurar consolo, elas vão procurar uma orientação, elas vão procurar Jesus, o seu amigo, está doente, o céu se fechou do lado de cá. Aquilo que antes era alegria, agora se transformou em luto absoluto entre todos esses que estão desta casa. Uma casa agora sente uma dor das mais terríveis possível. Mas eu vou dizer algo para você nesta manhã, para encorajar o teu coração. Sabe, irmão, não importa o cenário que esteja acontecendo agora, sabe, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e aquilo que hoje é angústia, aquilo que hoje é tristeza, aquilo que hoje é sofrimento, daqui a pouco dará lugar ao grande testemunho, ao grande livramento de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração, porque Ele tem o poder de livrar você de toda dor. Não importa qual tamanho seja ela, ou qual tamanho seja a tua crise, ou qual tamanho seja a tua angústia, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado, fica tranquilo, o Senhor vai vir e vai transformar aquilo que é tristeza em alegria. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Aleluia. Há tristezas que vêm que dói o corpo, que dói as juntas, que dói o estômago, que dói na alma. Há tristezas que nos encontram uma vez ou outra na vida cristã. No Evangelho, o Evangelho não nos promete uma vida fácil. Essa promessa de vida fácil tem por aí fora. Não tem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. A Bíblia diz que muitas são as provações do justo, mas o Senhor lhe dá força para que possa resistir todas as provações e tribulações. Não importa o que você esteja vivendo ou experienciando agora, o Senhor vai dar a força necessária para que você possa suportar. A pequena Betânia para, porque o Lázaro morre. Eu imagino as estradas de Betânia ficando vazias, as esquinas não tendo ninguém. A notícia é de luto. Na minha cidade, eu sou do interior do estado. Quando alguém morre, no interior, não sei se lá no teu interior, quem veio do interior do estado? Levanta a mão, deixa eu ver. Ou de outro interior, de outro lugar do Brasil, deixa eu ver. Na minha cidade é o seguinte, tem o Caleb, na cidade ele tem um fusquinha, e quando alguém morre, ele começa a passar pelas ruas da cidade dizendo: familiares do fulano de tal, não sei o que, e anuncia uma morte. Porque para anunciar a morte tem muita gente. Tem gente que contrata os outros para poder anunciar a morte. Tem pessoas que contratam para poder anunciar a morte. E quando a vida ficam bravos. A história de João 11 não termina em João 11, termina em João 12. Porque Deus é especialista em transformar cenários, liberando o favor dele. E aquilo que hoje você olha e diz é fim, é sepultura. Quando você vai ler o final da história, não tem morte, a tristeza deu lugar à alegria, e mais do que isso, agora é festa. Amém, amado? De repente você esteja no meio agora, e está no meio é muito difícil, no meio do processo, no meio da dor, no meio da angústia, no meio do desespero, no meio do sofrimento, no meio, exatamente no meio. E a palavra que eu tenho para você hoje é persevere, persevere até o fim. Continue crendo e continue crendo até o fim. Porque maior é aquele que está sobre a sua vida, maior é aquele que te guarda. O Senhor está sobre você.
Ele vai dar a força para você, vai dar o conhecimento para você, vai dar a estrutura necessária para você suportar o processo, a fim de que você também possa desfrutar do livramento de Deus e possa testemunhar da grandeza de Deus liberada sobre a sua vida também. Creia nisso de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Aleluia. João 11 diz que Lázaro, ele morre. E a Betânia para, e todo mundo está em luto. E manda chamar Jesus, e Jesus demora. Jesus ama, mas demora. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E Jesus não vem, simplesmente não vem. Tem gente esperando. Marta está esperando, Maria está esperando. Está todo mundo esperando, mas Jesus não aparece. Imagino elas olhando pela janelinha de casa. Vamos ver se Jesus vem hoje. E veio entardecer nada de Jesus. Aí brota um outro dia, falando, não, hoje, na aurora, certamente ele virá. Hoje virá com livramento. E nada de Jesus apareceu. Lázaro está enfermo, mas o Lázaro morre. E para elas acabou. Para elas não tem mais jeito. Para elas é fim da linha. E depois Jesus chega. E aquilo que era fim da linha para Marta, aquilo que era fim da linha para Maria, não é o fim da linha para Jesus. Porque Ele tem um domínio da vida, e a vida emana dEle. E o texto diz que Jesus chega, tem 4 dias. E Jesus olha para Marta, e Marta sai ao encontro. Ela diz, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela está falando no passado, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Ele teria sido curado. Se o Senhor estivesse aqui, isso teria nos poupado tanta dor e tanto sofrimento também. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. É o que Marta diz. Se o Senhor estivesse aqui, olha o que Marta está dizendo. É engraçado que Marta está dizendo no passado, Senhor, presta atenção em quem está aqui. Ela está dizendo, se o Senhor tivesse, não, mas eu estou aqui. E às vezes a gente está dizendo, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse, sabe, me acordado, despertado o Lázaro antes. Não, você está dizendo que se ele tivesse, mas ele está. O Senhor chegou. Ele diz para Marta, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Ela diz, creio, Senhor. Mas ela própria diz, Senhor, já fede depois. Ele falou, você não entendeu? A mesma que diz, creio, Senhor, quando vê Jesus dizendo, tirem a pedra, ela diz, Senhor, já fede, melhor não fazer isso. Marta está tão, sofrendo, que ela diz, não, Senhor, evita o cheiro. Tem cheiro de morte. Ele é especialista em lidar com aquilo que tem cheiro de morte, para poder trazer vida. O texto vai dizer que Jesus diz para ela, eu sou. Ele também diz em João, eu sou o pão da vida. Ele diz em João, no capítulo 6. É o mesmo Jesus que diz, eu sou a luz do mundo. E se Ele é a luz, enquanto Ele chegar, as trevas precisam ir embora. Eu quero declarar em nome de Jesus, se não importa se há trevas por sua parte, na sua casa, no seu lar, quando Ele chegar, as trevas irão ir embora pelo poder e autoridade do nome dEle. Ele é a luz que você precisa. Aleluia. Pastor, tem faltado provisão. Eu digo para você nesta manhã, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele entregará a provisão necessária para o teu coração. Não importa o que esteja acontecendo, Ele é a provisão que você precisa. Creia nele, irmão. É Ele que diz, eu sou a água viva. Em João 7, eu sou. Ele está dizendo para Marta, Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E mesmo que aparentemente esteja morto, viverá. Eu digo para você nesta manhã, não importa o que aparentemente esteja morto,
O futuro parece incerto agora, as coisas parecem difíceis agora. Se você olha, você não vê saída alguma. Você olha para hoje e diz: não tem jeito para mim, não tem jeito para minha casa, não tem jeito para minha vida, não tem jeito, não tem conserto. E de repente você olha agora, humanamente falando, você diz: não tem jeito. Mas o Senhor chegou. Está dizendo: ainda que esteja morto, isso aí viverá. Não importa se você já enterrou, Ele vai mandar sair para fora. Não importa se você já disse fim, você já decretou fim, se você lacrou já e disse: eu não mexo mais, o Senhor vai chegar e vai falar: tire a pedra, arranca isso do lugar, porque o que estava morto viverá. A pergunta para esta manhã ao nosso coração é: o que está morto e que você precisa de fato pedir uma intervenção, e só Ele pode fazer, só Ele pode tocar, só Ele pode dizer: vem para fora. No capítulo 11 é sofrimento, no capítulo 11 é tristeza, no capítulo 11 é dor, no capítulo 11 é sentimento de frustração, no capítulo 11 tem tanto sofrimento posto. Mas no capítulo 12, abra aqui para mim, por favor, capítulo 12, verso 1 e 2. O texto vai dizer: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia. Marta não chorava. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Você está chorando no capítulo 11, é porque você não conhece o capítulo 12 da tua história ainda. Aleluia. Você está aí ou foi embora, crente? Se você olhar para a vida no capítulo 11, você desiste. Se olhar para a vida no capítulo 11, você diz: não tem jeito. Se você olhar para a vida no capítulo 11, se você olha para a história, o prenúncio da vida de Lázaro no capítulo 11, você fala: não há condições. Mas a vida não termina. A história, melhor dizendo, não termina no capítulo 11. Existe um novo capítulo que dá endereço para a sua história. Aleluia, você está aí ou não? Em João 11, Lázaro está atrás de uma pedra. Em João 12, Lázaro está atrás de uma mesa. Em João 11, pessoas estão chorando por causa dele. Em João 12, pessoas estão chegando de longe, de perto, só para vê-lo. Em João 11, o texto diz que o Lázaro é a evidência de uma tragédia real, material, sentida, percebida, lida. Mas em João 12, ele é a evidência do poder de Deus. A quem olhe para João 11 e diga: não tem condições, acabou mesmo. Mas quando a gente chega em João 12, nós olhamos e dizemos: olha só o que Jesus fez. É porque você não conhece o capítulo 12. Porque quem chega no capítulo 12 diz: olha só o que Jesus fez. Estava perdido, estava morto, estava nas drogas, estava na bebida, estava no adultério, estava perdido, estava no pecado, só traía, só conspirava, não pagava ninguém, dava mau testemunho, tudo era morte. Mas no capítulo 12, o capítulo 12 é o capítulo da virada. Antes você estava atrás, tinha uma pedra e morte, 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 morte. Mas agora no capítulo 12, mesa, restauração, alegria, festa.
Porque o Deus, esse Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus capaz de transformar qualquer história. Essa é a primeira coisa importante que eu quero que você lembre no teu coração. O Senhor é especialista em transformar a história de qualquer pessoa. O Senhor é especialista em transformar histórias. A segunda coisa importante, você precisa entender que esse Deus é um Deus de etapas. Existe a etapa da espera. Existe a etapa da angústia. Existe a etapa da chegada. Existe a etapa do livramento. Existe a etapa da restauração plena. Existe a etapa do testemunho público. Aleluia. Esse é um Deus de etapas. De repente você está no meio do processo agora e Ele está caminhando na tua direção. E às vezes há um torpor dentro do seu peito, mas fica tranquilo que Ele está chegando na hora certa. Porque Deus é um Deus de etapas. Não desista no meio do processo, continue crendo em todo o seu coração. E quando Ele disser para você, retire a pedra, então haja, retire. Porque daqui a pouco tem uma palavra dizendo, Lázaro, venha para fora. Em João 11, parece ter terminado. Em João 12, existe uma mesa de restauração preparada. Em João 12, é lugar de olhar e contemplar. Olha o que o Senhor fez por nós. Olha o que o Senhor fez pela nossa vida. Olha o que o Senhor fez pela nossa casa. Olha o que o Senhor fez na nossa família. Olha o que o Senhor fez na vida dos meus filhos. Olha o que o Senhor fez. Então tinha condição, a gente não tinha capacidade de fazer. Mas olha só o que o Senhor fez. Marta e Maria tinham uma única decisão a tomar quando Lázaro morre: apenas sepultar. Elas sepultam o Lázaro, porque Jesus não chegou. Você está comigo aí, crente? Aleluia. Elas sepultam o irmão. Elas veem a morte do irmão. Elas acompanham. E depois elas precisam sepultar. Então elas sepultam. Às vezes, no nosso coração, a gente está enfrentando tanto problema que a gente não vê outra opção senão sepultar sonhos, projetos, que para nós parece que acabou. Parece que chega da gente sofrer. A gente está esticando a linha do sofrimento. É melhor enterrar. Humanamente falando, não há outra decisão. A sensatez diz isso. Sepultar era a única opção viável. E é nesse momento que a gente percebe a impotência, nesse momento que a gente percebe a nossa incapacidade. Sepultar é a coisa certa, mas também é a coisa mais dolorosa a fazer do ponto de vista humano. Não havia maneira de relativizar a morte de Lázaro, não. Existem situações e circunstâncias diante das quais nós somos absolutamente impotentes. Marta não consegue resolver o problema, Maria não consegue resolver o problema, os amigos de Lázaro não conseguem resolver o problema, os recursos que a família tem também não consegue resolver, a medicina disponível também não consegue, o dinheiro não consegue resolver, a influência não consegue resolver. E Deus permite que o texto nos leve a enxergar os recursos humanos se esgotarem, para revelar uma coisa: que Ele é suficiente. Essa é a terceira coisa importante. Quando os seus recursos acabarem, lembre-se: o Senhor continua suficiente. E Ele é todo poderoso. Amém, amém, amado. Ele faz o sol parar. Ele faz o mar se abrir. Ele faz o Jordão ficar seco para o povo atravessar. Ele dá vista aos cegos. Ele manda os paralíticos se moverem. Ele restaura o falar. Ele restaura o ouvir. Ele liberta os cativos e oprimidos.
quando os nossos recursos humanos ilimitados, eles acabam, porque são de fato limitados, nós percebemos que Ele continua sendo suficiente. Há momentos que o Senhor nos leva a entender que nós não conseguimos, sem Ele realmente é impossível. De repente você esteja enfrentando um momento desse agora, e você precisa entender que Ele é o bom pastor, e que Ele vai continuar cuidando de você, e Ele é suficiente. O problema é que muitas vezes nós levamos ou consideramos as circunstâncias como um filtro, nós colocamos a nossa visão pautada sobre aquilo que está nos acontecendo agora. A gente não consegue enxergar o capítulo 12 ainda. Marta disse para ele: se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse chegado mais cedo. Marta está discutindo a intervenção de Deus, por que ela veio só agora. Mas Jesus está dizendo para Marta: eu cheguei. Ele é soberano, Ele tem um poder sobre a morte. Eu cheguei. O que você precisa? Você precisa de um livramento? Você precisa de um toque de restauração? Você precisa de cura? Você precisa ficar livre dos fardos pesados da vida? Se o Senhor tivesse chegado antes, Ele chegou. Ele chegou. A quarta coisa importante: a dor pode ser inevitável, mas ela não é necessariamente o fim. Atrás de todo problema insolúvel, do ponto de vista humano, existe um milagre em potencial. Amém, amado? Diga para o teu vizinho: atrás de todo problema insolúvel, existe um milagre em potencial. Atrás de um grande desafio, existe um sucesso em potencial. Atrás de todo enfrentamento, existe uma oportunidade de crescimento. Há dimensões da revelação de Jesus que nós só conhecemos quando os nossos recursos eles acabam completamente, para que nós percebamos que Ele é a ressurreição. Não importa se os nossos olhos estão sendo tragados pelo que aconteceu, Ele é soberano sobre todas as coisas. Decida confiar nele de todo o seu coração. Não permita que a sua alma que está abatida, ela leve você a desistir. A quinta coisa importante: por mais que nós amemos as pessoas, nem sempre o nosso amor vai conseguir levantar quem nós amamos, se não tiver uma intervenção clara de Deus. Marta amava Lázaro, Maria amava Lázaro. O amor dos amigos poderia consolar. Jesus também o amava. Mas só o seu poder, só sua soberania poderia alterar o destino de Lázaro. E quando Jesus fala, a morte precisa sair. Quando Ele entra, as trevas precisam dar lugar. Todos choraram. Jesus também chorou no texto de João, no capítulo 11. Mas depois de chorar, Ele liberou uma palavra que alterou a realidade de Betânia. A Bíblia diz que Ele chora, mas Ele não fica preso ao choro. Não. Todos estão chorando, Jesus chora. É o menor versículo da Bíblia. Ele chora, porque Ele se importa com a nossa dor. Não há um Deus que conheça tanto de sofrimento quanto nosso Deus, porque, irmão, porque Ele mesmo entregou o seu próprio Filho para que Ele pudesse sofrer em nosso lugar. Há lugares onde o nosso amor chega e simplesmente para. Há lugares onde o nosso dinheiro chega e simplesmente para. Há lugares onde a medicina chega e simplesmente para. Há lugares onde a nossa influência chega e simplesmente para. Mas não existe território onde a autoridade de Jesus não possa chegar. E Ele chega e transforma completamente a história. E aquilo que era dor e angústia, dá lugar agora à alegria. Dá lugar agora à paz.
dá lugar agora à celebração. A sexta coisa importante, acho que a sexta, ser amado por Deus não significa ser poupado de toda a dor. O texto diz, se sou eu narrando o texto, eu diria, não, o Senhor foi imediatamente quando ficou sabendo que Lázaro estava doente. Mas não é isso que acontece. Jesus demora. Eu disse para você na introdução, Jesus demorou. João faz algo curioso, ele coloca o amor de Jesus. Jesus amava Lázaro, mas ao lado do amor de Jesus, está dizendo, e ficou lá durante mais 2 dias. Ele coloca amor e a demora de Jesus, lado a lado. É impressionante. Se sou eu escrevendo o texto, eu digo não. Jesus fica sabendo que Lázaro, seu amigo, está enfermo, e imediatamente saiu em direção a Lázaro. Porque a nossa pressa de resolver muitas vezes nos leva a considerar que Jesus está demorando demais. Nós faríamos isso. Mas o amor de Deus não pode ser medido pela velocidade que Ele responde às nossas urgências. Eu vou de novo. O amor de Deus não pode ser medido pela velocidade que Ele responde às nossas urgências. Porque frequentemente a gente interpreta, demora, então Deus não me ouviu. Está demorando é porque o Senhor não me ouviu. Nós interpretamos muitas vezes, não, o Senhor está em silêncio. Nós interpretamos que o Senhor então não se importa conosco. Outrora nós estamos sofrendo muito, a gente diz, o Senhor não se importa com a gente. João 11 faz questão de implodir todo esse nível de pensamento. Essa equação em João 11 muda. Em João 11 está dizendo, Jesus ama, mas age no tempo dele. Em João 11 nos diz, Jesus ama, e às vezes permite que as lágrimas escorram no nosso rosto. Jesus ama, mas permite muitas vezes que a gente passe por processos dolorosos. Jesus ama, e permite muitas vezes o luto, a dor, o túmulo. Jesus ama, mas permite que isso aconteça. Mas por quê, pastor? Porque Jesus já enxerga um novo capítulo que eu não consegui ver ainda. Jesus ama, e já está para o capítulo 12, mas eu não consegui enxergar o capítulo 12, eu estou preso no capítulo 11 ainda. Mas o Senhor já viu a mesa colocada no capítulo 12, a festa. E às vezes nós estamos vivendo processos de dor, de crise na nossa vida agora. Não significa que Deus não ama você. O Senhor te ama, e no tempo certo Ele vai invadir a sua história com a providência que você precisa, com a providência que Ele de antemão já preparou para você. O final da sua história está nas mãos dEle. Fique tranquilo. Aleluia. Nós precisamos confiar em Deus, sabe, irmão, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Às vezes nós confiamos em Deus só quando as coisas dão certo. Você precisa confiar em Deus mesmo quando tudo dá errado, e dá muito errado, e você precisa continuar confiando no Senhor Jesus. Às vezes nós importamos a crise para a nossa identidade. A gente sofre na vida, sofre por causa de pessoas, sofre por causa de situações. Nós somos levados ao sofrimento muitas vezes, e nós aplicamos isso ao nosso interior. A gente acha que Deus não nos ama. E quando Jesus chega, a gente diz, se o Senhor tivesse vindo antes. Mas Ele chegou. Ele pode transformar a sua história hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. A sétima coisa importante, a demora não significa abandono. Não interprete a demora como abandono de Deus. De repente é só uma fotografia do momento. Porque uma promessa não deve ser julgada pelo meio do processo, mas no final daquilo que o Senhor decidiu fazer na sua vida. De repente a fotografia de agora não revele nitidamente a promessa que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus falou com você há anos atrás. Você está no meio do processo agora. Resista até o fim.
Atendi uma pessoa outro dia, ela me disse: pastor, eu vi uma promessa de Deus na minha vida há muitos anos atrás, e parece que eu nunca estive tão longe da promessa. Deus falou, Deus usou pessoas, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, eu entendi do Senhor, mas parece que eu estou longe, eu estou mais longe do que nunca, e estou sofrendo. Será que eu ouvi errado? Porque a fotografia do momento muitas vezes tenta produzir incredulidade no nosso coração. O momento parece que não combina com a promessa. A circunstância que você está vivendo, de repente, não combina com aquilo que Deus falou. É porque você está no meio do processo, está no meio. Ainda existe um capítulo 12, uma mesa preparada para você. Você está no meio. E existe uma mesa que você não viu ainda. Então você precisa resistir ao meio do processo. E a fotografia de momento, você precisa suportar isso no seu coração. E não é fácil. Você precisa resistir, você precisa ser resistente, você precisa confiar, você precisa agir em fé, você precisa crer naquilo que o Senhor apontou, naquilo que Ele falou, na palavra que Ele liberou sobre a sua vida. E de repente você está aqui, fruto de uma palavra de Deus. Eu digo ao teu coração: continue crendo de toda a sua força. A demora não significa abandono. O Senhor está cuidando, Ele já enxergou o seu futuro, você não percebeu ainda. Ele está te preparando, talhando o teu coração e também preparando o coração das pessoas que estão à sua volta. Enquanto Jesus falava, Ele também preparava o coração dos discípulos para dizer: não, a morte daqui a pouco definitivamente vai dar lugar à vida. A ressurreição de Lázaro é um balão de ensaio, porque quem crê não verá o fim, viverá eternamente ao lado do Senhor. Amém, amado? João 11 é uma miniatura para que nós possamos interpretar a grandeza da ressurreição que virá do próprio Cristo. Só que ao contrário de João 11, ninguém vai precisar abrir o túmulo estará aberto. Ao contrário de João 11, ninguém vai precisar desatar as ataduras. Ele terá deixado as ataduras no sepulcro. E a morte, esse último inimigo, não mais nos afetará. Amém, amado? Demora não significa abandono. Jesus pode transformar túmulos em testemunhos e levar homens da sepultura para a mesa. A sepultura de Lázaro, Bruno, era um endereço temporário de Lázaro, mas a mesa era o destino de Lázaro. O momento de Lázaro, descrito em João no capítulo 11, a fotografia de momento era temporária, mas o destino de Lázaro era a mesa ao lado do Senhor. Em João 12, no capítulo 12, no verso 9, diz que muita gente vai até Betânia. Não era para ver Jesus. Não. Em João no capítulo 12, no verso 9, Tiago, vai dizer que muita gente vai até Betânia para ver Lázaro, porque sabia que Lázaro tinha morrido, mas pelo poder de Jesus havia ressuscitado. Muitas pessoas vão conhecer Jesus através da sua história, de coisas que na sua vida tinham morrido, mas o Senhor, pelo seu poder, pela sua soberania, pela sua grandeza, fez todas essas coisas vivas para a glória dele. Lázaro, no capítulo 12, torna-se uma evidência ambulante, andando pelas esquinas e praças daquilo que Jesus diz ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que no capítulo 12, no verso 10, que muitos se revoltaram e também queriam até matar Lázaro, porque não queriam que a morte de Lázaro anunciasse a grandeza do Cristo. Isso por quê, pastor? Porque um homem que deveria estar morto sentado a uma mesa,
é um argumento difícil demais de refutar, humanamente falando. E Deus é especialista em pegar aquilo que é tristeza, dor e luto em festa. Você pode ter chorado no quarto, pode ter chorado na sala, você pode ter chorado diante de uma perda, diante de um prejuízo, você pode ter chorado porque chegou ao seu limite, humanamente falando. Mas a grande mensagem de João 11 em Betânia é: não transforme uma estação de choro em uma definição permanente da sua história. Ontem choraram a morte, mas hoje podem contemplar a vida. Ontem colocaram uma pedra, mas hoje colocaram uma mesa. Ontem disseram acabou, mas hoje colocaram um prato diante da sua frente. Ontem estava associado o seu nome, a sua história, estava associado ao funeral, ao tempo que passou, à história que terminou. Mas hoje, o teu nome e a tua história estão associadas a uma festa, a uma mesa, à provisão de Deus. Porque quando Jesus entra na nossa história, a sepultura vira um capítulo. Mas não é o último capítulo. Não é o seu último capítulo. Deus não desperdiça, amado irmão, nenhuma lágrima. Ele não perde o controle durante a noite. E ainda é capaz de transformar o lugar do luto em cenário e em palco do testemunho. Existe uma mesa preparada para você. Hoje é dia de sair da dor, da angústia e da escuridão e caminhar para a luz. Sentar na mesa do rei, com o rei. Em Apocalipse, no capítulo 19, diz que nós somos convidados a entrar nas bodas do Cordeiro. Da sepultura à eternidade. Se coloque de pé. Vamos orar. Bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Era morte antes, mas agora é vida. Era tristeza antes, mas agora é alegria. E Apocalipse no capítulo 21 vai dizer: chegará um dia que não haverá mais tristeza, nem dor, nem luto, e o poder da morte será passado. A morte será tragada pela vida. De repente você estava enterrado nas suas angústias, nas suas tristezas, nas mazelas do nosso coração e da nossa alma. E o Senhor está chamando você para fora. Desataio. Arranquem as amarras agora. Estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado pela soberania de Deus. Foi encontrado pelo favor de Deus. O capítulo 11 aponta para a dor. O capítulo 12 para a vitória sobre a dor. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja na tua presença. E quero pedir, meu Pai, que o Senhor possa visitar o coração de todos estes. Os que choram, aqueles que estão doentes, os que estão oprimidos, os que enterraram sonhos, os que enterraram promessas, os que, meu Pai, sentiram tanta frustração e angústia, que olham para a vida muito mais pautando o passado do que o futuro, ou tampouco, meu Pai, conseguem enxergar o presente, a dádiva de ter o Senhor frente a frente. Eu peço, meu Pai, que o Senhor possa hoje tocar nesses corações e avivar sonhos, planos. Meu Pai, tudo aquilo que um dia em seus corações eles cultivaram,
e tudo aquilo, meu Pai, que nos seus corações um dia, eles, meu Pai, desejaram, mas parece que o tempo passou e não há outra coisa sensata a fazer senão enterrar. Mas eu sei que o Senhor é especialista em enterrar sonhos, projetos, desenterrar, meu Pai, sonhos e projetos, melhor dizendo. Especialista em desenterrar, meu Pai, ministérios que aparentemente já tinham morrido. Sonhos que praticamente, meu Pai, não respiravam mais. O Senhor é especialista em trazer de volta. A minha oração hoje, meu Pai, é que o Senhor possa trazer de volta, meu Pai, aquilo que nós enterramos, aquilo que, meu Pai, nós colocamos para dentro do sepulcro. Hoje, meu Deus, nós queremos clamar a fim de que eles possam atravessar os umbrais, que eles possam sair da sepultura e possam contemplar, meu Pai, quem vos fala, e possam olhar para o Senhor e a grandeza do seu poder, porque o Senhor é um Deus que ressuscita aquilo que está morto. O Senhor tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas, e não há nenhum tipo de impossível para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Então faz o impossível na nossa vida nesta manhã. Aquilo que a gente pode fazer, nós iremos fazer, mas há coisas que nós não temos condição alguma. Então, portanto, nesta manhã eu te peço, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor. Estenda as tuas mãos agora, alcance o nosso coração agora, e só possa produzir de novo esperança no nosso olhar. Só possa, meu Pai, nos conduzir da tristeza, meu Pai, do desencanto. Só possa nos conduzir à mesa, à celebração, porque o choro de fato precisa dar lugar ao riso. Aquilo que era pranto precisa agora, meu Pai, ser alegria. Então produz, Senhor, esse tempo, essa nova temporada na nossa vida agora, essa nova estação na nossa vida agora. Nós não queremos ficar presos ao passado. Nós queremos, meu Pai, confiar em Ti. Nós queremos, meu Pai, colocar o nosso coração diante do Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer aquilo que nós não conseguimos. E nós estamos, meu Pai, na total e completa dependência do Senhor na nossa vida. Ressuscita hoje. Ressuscita agora. Aquilo que em nós morreu, a esperança que havia em nós e morreu, a alegria que havia em nós e morreu, a satisfação em viver na Tua presença que havia em nós e nós sepultamos. Ressuscita hoje. Levanta-nos agora. Levanta-nos, meu Pai, da angústia hoje. Levanta-nos do desespero agora. Levanta a Marta, levanta a Maria, levanta o José, levanta o Manuel, levanta, meu Pai, as pessoas que estão dentro dessa igreja, a fim de que eles contemplem que o Senhor é o Senhor da vida. E por mais que nós tenhamos olhado e tenhamos dito, é o final, para o Senhor é apenas um capítulo, a fotografia de um momento, que não pode resumir toda a nossa história. A nossa história está em Tuas mãos. Por mais que o choro tenha batido e perturbado os nossos corações, transforma o choro em alegria hoje, Senhor. Transforma as lágrimas em sorriso, em riso novo. Esse mesmo rosto que um dia chorou e chorou, que esse mesmo rosto, meu Pai, possa contemplar o brilho resplandecente do Teu rosto. Transforma isso em nós agora. Nos dê um ânimo novo, para que a gente possa voltar à mesa e celebrar a grandeza do milagre do Senhor. Que haja um barulho no nosso meio de alegria. Não mais de tristeza, não mais de dor, não mais, meu Pai, de tanto sofrimento, mas que haja um barulho no nosso meio da alegria, da festa, porque eu sou especialista em pegar aquilo que havia terminado e dizer: não, é só o meio, é só o processo. O capítulo 12, existe pão na mesa, existe provisão preparada, existe celebração, existe uma nova história e uma nova temporada.
Eu declaro, meu Pai, que os teus filhos viverão uma nova temporada nas suas vidas. Eu declaro, meu Pai, que a tristeza não mais dominará as suas casas. Eu declaro, meu Pai, que não haverá mais lugar para, meu Deus, a tristeza perturbando o sono, trazendo cansaço e desânimo. Mas que haverá um tempo, meu Pai, onde o Senhor fortalecerá esses que estão tão cansados. O Senhor trará, meu Pai, consolo, liberará, meu Pai, o destino de cada um deles agora. Eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, que esta igreja será tomada, meu Pai, pelo barulho. Há um barulho no mundo espiritual da alegria. Aquilo, meu Pai, que era tristeza e pranto, hoje se transformará em alegria completa, pela satisfação de termos a Tua presença. Não significa, no entanto, que nós não enfrentaremos aflições e dificuldades, mas nós temos uma alegria garantida, que é estar na Tua presença. Fala conosco, Senhor Jesus. Enche o nosso coração, encha a nossa vida, encha a nossa história agora. Renove o nosso coração agora. Realiza o milagre. Aquilo que estava morto, ressuscita esta manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.